Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer para nós nesse dia a nossa reflexão ou a continuação da nossa série de 13 lições escatológicas. E hoje em especial, o fim da presente era. Meus irmãos, será que verdadeiramente esse tempo terá fim? E falando do final da presente era, eu só queria lembrar a todos nós que todas as dispensações tiveram final. Lembre, Deus tem o tempo dos homens e Deus tem o seu próprio tempo. Ele trabalha no tempo dele, que é um tempo eterno, aonde não teve princípio e jamais terá fim, e o tempo dos homens, em que ele cria para tratar com os homens. E aí eu queria falar para os irmãos sobre as dispensações de uma maneira em geral e rápida, que houve a dispensação da consciência, da inocência, melhor dizendo, quando o homem era inocente, só que esse tempo acabou, se findou. Veio a dispensação da consciência, quando o homem é tirado do jardim, e aí o homem começa a meter seus pés pela cabeça, e também acabou esse período, Deus trazendo assim a dispensação patriarcal, a dispensação profética, a dispensação da lei dada a Moisés, e de repente também essa dispensação se acabou. Ora, meus irmãos, se todas as outras dispensações, que são um período de tempo dado por Deus à humanidade, e eles se acabaram, significa que a nossa dispensação que nós estamos vivendo também está com os dias contados. Certa vez alguém fez uma pergunta para Jesus dizendo: Mestre, diga-nos quando será o fim do mundo. E Jesus sabiamente lhe deu a resposta dizendo: não, isso nem o Filho do Homem e nem os anjos dos céus sabem, única e exclusivamente meu Pai que está nos céus. Amados, queridos irmãos, quando Jesus fala o Filho do Homem, ele está se mostrando na categoria de ser humano. Ele está dizendo que nenhum dos seres humanos poderiam saber esse final, algo que Deus ocultou para ele e jamais ele revelou para alguém na terra. Todos os que marcaram o dia, hora, mês, ano, dia, todos se perderam, foram frustrados e tiveram que engolir que estavam errados. O final da presente era está aí na nossa frente. Olhe para cá, olhe para mim. Você se lembra do que está escrito no livro, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, a partir do verso 1, quando Jesus quando Jesus leva uma parábola dizendo: o reino de Deus, o reino do céu será semelhante a 10 virgens. 10 virgens é um todo, é uma quantidade única. Não significa que Jesus vai casar com 10 mulheres ou com 5 mulheres. Não, senhores. O que ele está dizendo é uma quantidade, e que a metade dessa quantidade não estava preparada para entrar na festa de casamento. E ele disse que as prudentes tinham azeite no reservatório e na lamparina. Por isso elas tinham condição de entrar para a festa de casamento. Mas as imprudentes, que eram os outros 50%, grifo meu, as outras 5 virgens não tinham azeite no reservatório. Só tinha azeite na lamparina. E o que quer dizer azeite na lamparina? A esperança, a fé de que Jesus vai voltar para arrebatar a igreja, para levar a sua igreja. Isto significa esperança, significa azeite na lamparina. Mas azeite no reservatório significa uma vida preparada, santificada para com Deus.
Pois a Bíblia nos recomenda dizendo: seja o santo no espírito, que é de dentro, na alma e no corpo. Se você e eu fôssemos santos somente na carne, não teríamos validade. Se nós tivéssemos santidade só no espírito, na alma, não teria tanta validade. Mas quando nós ouvimos a voz do Senhor, seja o santo no espírito, que é internamente, na alma e no corpo. A nossa vida tem que estar aprovada por Deus em toda maneira de viver. Jesus disse: quando o Filho do Homem voltar e ver os seus servos comendo e bebendo com os tribulentos, então ele, Jesus falando, mais uma parábola, entregará esses maus servos para seres atormentados. Cuidado, o tempo do fim está chegando, a dispensação da graça está no final. E a Bíblia nos mostra no texto de Marcos de 13:37, quando ele diz: e as coisas que eu vos digo, as digo a todos, vigiai. Olha a advertência de Jesus: vigiai, pois as virgens imprudentes ou loucas não entraram para a festa de casamento. E aí as prudentes disseram às imprudentes: ide e comprai aos que vendeis. Este comprar, presta atenção, é um grifo meu, mas eu quero que você se atente ao que eu digo. Comprar é pagar. E quando elas voltaram, a porta tinha se fechado, a graça já havia concluído, terminado, e agora era necessário viver a última semana de Daniel, que é um período do Antigo Testamento que falta se cumprir. E elas foram mortas, morreram, grifo meu, morreram na grande tribulação. E por graça e misericórdia de Deus, o anjo pergunta: quem são estes e de onde vêm? E ele lhe diz, João disse: eu não sei. Ele diz: estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Aprove a Deus se cumprir na vida daqueles que ficarem no período da grande tribulação o que está escrito: bem-aventurado aqueles que morrem agora, porque eles não terão parte na segunda ressurreição, mas terão parte na primeira ressurreição. Amados, queridos irmãos, lembre que a palavra de Deus nos mostra que nós estamos vivendo os últimos dias, pois antes mesmo daquele período que você está se projetando, se programando, se fecha, se conclui o período chamado da graça, a dispensação da graça. E que período é esse, pastor? Começou na cruz do Calvário, quando Cristo disse que os profetas se encerrariam, o período profético em João. E quando Cristo deu um resumo dizendo: eu vos digo, amarás o Senhor teu Deus e o seu próximo como a si mesmo. Esses dois mandamentos cumprem toda a lei e os profetas. Hoje, eu, você, nós estamos vivendo o período da graça. Mas como todas as outras dispensações, como eu havia dito, se finou, o período da dispensação da graça também se terminará. E que Deus nosso Senhor te abençoe, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e lhe dê a sua maravilhosa luz. Você precisa de graça, você precisa de entendimento, você precisa de acreditar e de estar preparado para aquele grande dia. E agora eu faço um apelo a você: dê o seu like, se inscreva no meu canal, me ajude a levar a palavra de Deus ainda mais longe, porque hoje o Senhor lhe faz um missionário para continuar evangelizando. Forte abraço e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Dê seu like, me ajude a nós ganharmos almas para Jesus.